A chuva começava a engrossar sobre Curitiba naquela tarde de sexta-feira, 26 de novembro de 2021. O céu estava pesado, de um cinza quase metálico, e a cidade parecia mais lenta do que o normal. O som dos carros diminuía à medida que a garoa se transformava em uma cortina de água que lavava as ruas do bairro Santa Felicidade, uma das regiões mais antigas e tranquilas da capital paranaense. Roberto Nunes, de 34 anos, subia uma rua de paralelepípedo com a moto vibrando sob a chuva. Trabalhava como entregador de aplicativo havia pouco mais de um ano, desde que perderá o emprego fixo em uma empresa de logística durante a pandemia. Desde então, as ruas eram o seu escritório. As entregas eram muitas, as gorjetas nem sempre vinham, e o cansaço se tornará parte da rotina. Aquele dia tinha sido particularmente difícil. Começar às 7 da manhã, com o céu ainda limpo, e agora, às 6h40 da tarde, ele já somava 10 entregas. O último pedido, segundo o aplicativo, era simples: uma pequena caixa de medicamentos controlados, a ser entregue para Carla Menezes, na Rua Pio 12, número 218. O valor da corrida era baixo, mas ele precisava completar a meta diária. Enquanto acelerava, Roberto olhou rapidamente para o visor do celular preso ao guidão. O mapa piscava com o sinal fraco de GPS. Ele praguejou em voz baixa. A chuva caía com força suficiente para embaralhar até a leitura dos números das casas. Mesmo assim, seguiu. A Rua Pio 12 era estreita e silenciosa, cercada por casas antigas com muros baixos e portões de ferro. O bairro parecia parado no tempo, poucas luzes acesas, o cheiro de terra molhada e o som da água escorrendo pelas calhas. A numeração das casas não ajudava. O número 216 e o 218 estavam separados apenas por um muro rachado e uma mangueira grande que pendia sobre o portão. Roberto diminuiu a velocidade, olhou o celular mais uma vez, e enxugou a tela com a luva molhada. A gota d'água distorceu o número. "É aqui", murmurou, acreditando estar diante da casa certa. Parou a moto, desligou o motor e tirou o capacete. A chuva fina agora se misturava à névoa, criando um ambiente quase cinematográfico. A casa tinha um portão azul, levemente entreaberto, e a luz da varanda estava apagada. Do outro lado da rua, um cachorro latia, mas logo se calou. Roberto pegou a pequena caixa no compartimento da mochila térmica e caminhou até o portão. Tocou a campainha uma vez. Nada. Esperou alguns segundos, e tocou de novo. Ainda assim, nenhuma resposta. Mas então ouviu algo, um som abafado vindo de dentro da casa. Parecia o arrastar de um móvel, seguido por um gemido fraco. Ele franziu a testa. "Alô? É da entrega." Chamou, erguendo a voz. O barulho cessou. Só o som da chuva persistia. Roberto pensou em ir embora. Talvez tivesse anotado o número errado. Talvez o cliente nem estivesse em casa. Mas havia algo inquietante naquele silêncio. Um pressentimento difícil de explicar. De repente, o barulho voltou, agora mais forte, acompanhado de um som metálico, como uma panela caindo no chão. Ele deu um passo para trás, olhou a rua, deserta. Nenhuma alma por perto. Respirou fundo. Empurrou o portão devagar. O rangido ecoou. A entrada da casa estava escura, exceto por uma luz fraca que escapava da janela lateral, talvez da sala. Roberto hesitou por um instante, mas algo dentro dele insistia que havia algo errado. "Tem alguém aí?" "É da entrega." Nada. Apenas o vento frio entrando pela porta semiaberta. Ele se aproximou um pouco mais, e foi quando sentiu o cheiro. Um odor estranho, pesado, familiar, lembrava o cheiro de gás de cozinha. Seu coração disparou. Deixou a caixa sobre o batente, chamou mais uma vez, e ouviu, enfim, uma voz fraca, quase inaudível. "Socorro!" O corpo dele reagiu antes da mente. Empurrou a porta com força, fazendo-a bater na parede. A visão que teve em seguida o fez gelar da cabeça aos pés. No chão da sala, uma mulher estava caída, parcialmente coberta por um cobertor, o rosto pálido e os lábios arroxeados. Ao lado dela, uma menina de aproximadamente 7 anos chorava, segurando um telefone fixo desconectado da tomada. "Moço, minha mãe não acorda!" gritou a criança, desesperada. Roberto sentiu o coração bater descompassado. A casa estava cheia de gás. Sem pensar duas vezes, correu até a cozinha e desligou o registro do botijão. Depois, abriu todas as janelas que encontrou pelo caminho. Voltando à sala, ajoelhou-se ao lado da mulher e encostou 2 dedos em seu pescoço. Respiração fraca, mas presente.
Qual é o nome da sua mãe? Perguntou a menina. Carla. Ela respondeu, soluçando. O entregador sentiu o chão desaparecer por um instante. Olhou de novo para a caixa em cima do batente, onde se lia, em letras pequenas. Destinatário, Carla Menezes, Rua Pio 12, número 218. Ele engoliu seco. Por acidente, havia parado na casa certa, e talvez isso fosse o que salvaria aquelas duas vidas. Roberto ainda sentia o coração disparado. O cheiro de gás começava a se dissipar, misturando-se ao ar frio que entrava pelas janelas abertas. A pequena Isabela, de apenas 7 anos, tremia de medo, abraçada a um urso de pelúcia sujo de fuligem. O olhar dela alternava entre a mãe desacordada e o desconhecido que agora estava ajoelhado na sala, tentando ajudar. Tá tudo bem, Isabela. Fica calma, tá? Eu vou te ajudar. Você me escuta? Perguntou, tentando manter a voz firme. A mamãe, ela estava fazendo sopa, e aí começou a sair aquele cheiro. A menina respondeu, a voz entrecortada por soluços. Roberto respirou fundo. O relógio na parede marcava 18h57. Precisava agir rápido. Puxou o celular do bolso, mas a tela estava molhada e o toque não funcionava direito. Tentou ligar para o 192, mas o aparelho travou. Sem pensar duas vezes, pegou o telefone fixo que estava no chão e reconectou o fio. O sinal retornou com um clique. Discou para o SAMU, explicando rapidamente a situação. Tem uma mulher desacordada aqui na Rua Pio 12, número 218, acho que foi vazamento de gás. Ela tá respirando, mas muito fraco. Tem uma criança também. A atendente pediu para ele manter a calma e ficar na linha até a chegada da ambulância. Enquanto isso, orientou que verificasse a ventilação e mantivesse a mulher deitada de lado. Roberto fez exatamente o que ouviu. Colocou uma almofada sob a cabeça de Carla, observando o movimento quase imperceptível do peito dela. A respiração estava irregular, mas constante. A menina continuava chorando baixinho. Ele se aproximou e tentou distraí-la. Você foi muito corajosa, sabia? Você ligou para pedir ajuda? Eu tentei, mas o telefone caiu e parou de funcionar. Você fez tudo certo. Agora, segura a mão da sua mãe e fica pertinho dela, tá? Do lado de fora, o barulho da chuva diminuía. O som das sirenes começava a se aproximar, rompendo o silêncio das ruas. Roberto se levantou e foi até o portão para sinalizar. 2 vizinhos, curiosos, começaram a sair de suas casas, perguntando o que estava acontecendo. Ela passou mal por causa do gás. Abre o portão, rápido! Gritou. Em poucos minutos, a ambulância chegou. 2 paramédicos correram para dentro, enquanto Roberto explicava o que tinha visto. Um deles confirmou. Provável intoxicação por gás, chegaram a tempo. A menina foi acompanhada por uma das vizinhas, Dona Lourdes, senhora de cabelos brancos e avental manchado de farinha, que morava na casa da frente. Ela abraçou Isabela e disse baixinho. Vai dar tudo certo, meu bem. Sua mãe vai ficar bem. Roberto ficou parado na calçada, encharcado, vendo a maca ser levada até a ambulância. A porta se fechou, as luzes vermelhas refletiram nos paralelepípedos molhados, e o veículo sumiu na esquina. O entregador olhou para o céu, respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que há meses não experimentava, alívio. Naquela noite, ele voltou para casa tarde. A chuva tinha parado, mas o vento ainda soprava frio. No pequeno apartamento no bairro Boqueirão, sua esposa Amanda, de 31 anos, o esperava preocupada. Você sumiu, Roberto. Eu já estava achando que tinha acontecido algo. Quase aconteceu, mas não comigo. Sentou-se à mesa e contou tudo. A entrega errada, o portão aberto, a voz fraca pedindo socorro. Amanda o ouvia em silêncio, os olhos marejados. Você salvou uma vida, Rob. Eu só parei na casa errada. Ou na certa. Ela sorriu, tocando a mão dele sobre a mesa. Nos dias seguintes, Roberto não conseguiu tirar a cena da cabeça. A menina chorando, o cheiro de gás, o silêncio da casa. Voltava ao aplicativo, fazia novas entregas, mas toda vez que passava por uma rua parecida, o coração acelerava. Na segunda-feira seguinte, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Senhor Roberto Nunes? Perguntou uma voz feminina, do outro lado. Sim, sou eu. Aqui é a enfermeira Patrícia, do Hospital Municipal de Curitiba. A senhora Carla Menezes pediu para entrar em contato. Ela gostaria de agradecer pessoalmente.
Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Ela, tá bem? Está se recuperando. O senhor chegou na hora certa. Naquela noite, Roberto dormiu com a consciência leve. O que ele não imaginava era que, ao aceitar aquele pedido de entrega, estava prestes a mudar não apenas o destino de uma família, mas também o próprio caminho. Do outro lado da cidade, Carla Menezes acordava no quarto do hospital. A cabeça latejava, e o som das máquinas ao redor parecia distante. Ao abrir os olhos, viu Isabela dormindo ao seu lado, segurando a mão dela com força. Uma enfermeira entrou e sorriu. Vocês tiveram sorte. Um entregador chegou bem na hora. Carla, ainda confusa, perguntou. Como ele sabia que eu precisava de ajuda? Ele não sabia. Só bateu na porta errada. Ela fechou os olhos e deixou uma lágrima escorrer. Às vezes, pensou, a vida encontra formas curiosas de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Era uma terça-feira, 30 de novembro de 2021, quando Roberto chegou ao Hospital Municipal de Curitiba, às 10h17 da manhã. O céu estava nublado novamente, e o vento frio soprava pela entrada principal. Vestia uma jaqueta simples, o crachá do aplicativo ainda pendurado no pescoço e o capacete debaixo do braço. Não sabia exatamente o que esperar. No balcão da recepção, uma atendente o recebeu com gentileza. Bom dia, o senhor é o entregador que ajudou a senhora Carla Menezes, certo? Sou, sim. Disseram que ela queria me ver. Claro, pode subir. Quarto 212, ala C. Ela e a filha estão bem melhor. Roberto assentiu, agradeceu, e começou a subir as escadas. Cada passo parecia mais lento. Sentia-se fora do lugar, um simples trabalhador, agora prestes a reencontrar as pessoas que havia salvado por acaso. Quando chegou ao corredor, o som dos monitores e o cheiro de álcool hospitalar criaram uma sensação estranha. Bateu levemente à porta. Pode entrar. Respondeu uma voz suave. Ao abrir, viu Carla Menezes, de 39 anos, sentada na cama, ainda com o soro ligado ao braço. O rosto dela estava mais corado, mas os olhos marejados revelavam emoção contida. Ao lado da cama, Isabela desenhava em um caderno colorido. Quando viu Roberto, abriu um sorriso tímido. Mamãe, é o moço da entrega. Carla estendeu a mão. Eu nem sei como te agradecer, Roberto. Os médicos disseram que, se você não tivesse chegado naquele momento, talvez não estivéssemos aqui. Ele sorriu, um pouco sem jeito. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Nem todos fariam, respondeu ela. Houve um silêncio breve. A menina se levantou e foi até ele. Eu desenhei você. Disse, mostrando um papel com rabiscos coloridos, um homem de capacete, segurando uma caixa e sorrindo. Roberto riu. Ficou lindo, Isa. Carla explicou o que tinha acontecido naquele dia. O gás do fogão havia vazado sem que ela percebesse. A válvula estava com defeito, e o cheiro começou a se espalhar lentamente pela casa enquanto ela preparava o jantar. Em poucos minutos, perdeu os sentidos. Isabela tentou ligar para o pai, mas ele estava viajando a trabalho. Tentou então pedir ajuda aos vizinhos, mas ninguém ouviu. Foi quando o som da campainha ecoou, e Roberto apareceu. Você chegou exatamente na hora em que eu não conseguia mais respirar, contou Carla. Eu não sabia que era sua casa. O número da entrega estava meio apagado. Pois é, às vezes o destino se disfarça de erro. Eles riram, e por alguns segundos o ambiente pareceu leve, apesar do contexto. Carla pediu para que ele se sentasse. Eu e a Isa queríamos te agradecer de verdade. Eu trabalho como professora de ensino fundamental. Sempre falo aos meus alunos sobre empatia e responsabilidade, mas naquele dia aprendi o que é ser salva por um estranho que simplesmente decidiu se importar. Roberto ficou em silêncio, visivelmente emocionado. Olha, eu só parei porque senti que algo estava errado. Não sei explicar. Foi um impulso. O impulso certo, na hora certa. Naquele instante, uma enfermeira entrou no quarto com uma bandeja de chá. Hora do medicamento, Carla. Ela assentiu, agradeceu, e olhou novamente para o entregador. Posso te pedir uma coisa, Roberto? Claro. Promete que nunca vai achar que o seu trabalho é pequeno. Tem dias em que um simples gesto muda o destino de alguém. Ele respirou fundo e respondeu. Depois desse dia, nunca mais vou pensar da mesma forma. Na saída do hospital, Roberto parou por alguns instantes na calçada. O vento frio batia no rosto, e ele olhou para o céu nublado com um sentimento novo.
A cidade, que antes parecia apenas mais um cenário de corridas e entregas, agora tinha um significado diferente. Pegou o celular e abriu o aplicativo de entregas. O primeiro pedido do dia piscava na tela: Padaria do Vale, Rua João Betega. Sorriu sozinho e pensou: talvez, em algum lugar, alguém precise de mim de novo. Nos dias seguintes, a história do entregador que salvou uma mulher e a filha viralizou nas redes sociais. O vídeo das câmeras de segurança da rua, mostrando Roberto entrando na casa e chamando ajuda, foi compartilhado centenas de vezes. Os comentários eram cheios de gratidão e admiração. Herói de verdade. Um anjo disfarçado de entregador. Ainda há pessoas boas no mundo. Ele, no entanto, evitava se ver como herói. Continuava sua rotina normalmente, levando pacotes, comidas e medicamentos para desconhecidos, mas agora com a certeza de que cada toque na campainha podia significar muito mais do que uma simples entrega. Do outro lado da cidade, Carla e Isabela também recomeçavam. O gás havia sido substituído, a casa passou por manutenção completa, e os vizinhos agora estavam mais atentos. Isabela desenhou uma nova placa para o portão. Aqui mora uma família grata. Carla pendurou o desenho no hall de entrada. Toda vez que via a moto de um entregador passando pela rua, sentia o coração aquecer. Naquela tarde, ela decidiu escrever uma carta para Roberto, uma carta simples, mas sincera. Você não só salvou nossas vidas. Salvou também nossa fé nas pessoas. Era uma manhã ensolarada de quarta-feira, 8 de dezembro de 2021, quando Roberto foi surpreendido por uma ligação do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Curitiba. Uma voz simpática do outro lado da linha anunciou: Senhor Roberto Nunes? Aqui é da Secretaria de Cidadania. Estamos organizando um evento de reconhecimento para cidadãos que realizaram atos de coragem e solidariedade. O seu nome foi indicado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, sem saber o que responder. Olha, eu não fiz nada demais, só ajudei. Foi exatamente por isso. A sua atitude salvou 2 vidas, e queremos agradecer publicamente. Roberto hesitou, mas acabou aceitando. O evento aconteceu 3 dias depois, no Parque Barigui, um dos pontos mais conhecidos da cidade. Havia câmeras de televisão, jornalistas e dezenas de pessoas reunidas. O palco simples, decorado com flores brancas, abrigava cadeiras dispostas lado a lado. No centro, uma faixa dizia: Pequenas ações, grandes mudanças. Carla e Isabela estavam entre os convidados. Quando Roberto chegou, vestindo uma camisa azul e o mesmo sorriso tímido de sempre, foi recebido por um aplauso espontâneo. Carla o abraçou. Você merece estar aqui. Ainda acho estranho ser chamado de herói. Heróis são pessoas comuns que decidem agir quando os outros hesitam. Durante a cerimônia, o prefeito fez um breve discurso sobre empatia e solidariedade urbana. Depois, chamou o nome de Roberto. Ele subiu os poucos degraus do palco, olhou para o público e respirou fundo. Não era um homem acostumado a falar em público, mas as palavras saíram naturalmente. Naquele dia, eu só queria terminar meu trabalho. Tava cansado, com fome e pronto para ir para casa. Mas algo me fez parar. Eu não sabia o que tinha por trás daquele portão, só senti que alguém precisava de ajuda. E eu entrei. Hoje eu entendo que, às vezes, o que a gente chama de coincidência é só o destino pedindo pra gente prestar atenção. O público ficou em silêncio por alguns segundos antes de aplaudir de pé. Carla chorava discretamente, enquanto Isabela, sentada ao lado, batia palmas com entusiasmo. Após o evento, repórteres se aproximaram. Um deles perguntou: Roberto, o que você diria para as pessoas que, às vezes, têm medo de se envolver? Ele pensou por um instante. Diria para escutar o instinto. Quando algo parece errado, talvez esteja mesmo. Às vezes, ajudar não é se arriscar, é só se importar. A história ganhou destaque em jornais locais, em poucos dias, foi parar em portais nacionais. Manchetes destacavam: Entregador se torna herói após salvar mãe e filha de vazamento de gás em Curitiba. O vídeo da cerimônia foi compartilhado por milhares de pessoas. Em meio a toda a atenção, Roberto manteve sua rotina. Continuava fazendo entregas, com o mesmo cuidado e a mesma humildade. Mas algo havia mudado dentro dele. Agora, cada cliente, cada portão e cada rosto desconhecido pareciam carregar uma história possível. Numa tarde de domingo, ele parou em frente a uma escola pública no bairro Capão Raso, para deixar uma encomenda. Enquanto esperava o porteiro,
viu um grupo de crianças saindo com uniformes vermelhos e mochilas coloridas. Entre elas, uma garotinha com tranças e sorriso largo reconheceu. É o moço da mamãe. Gritou Isabela, correndo em direção a ele. Carla vinha logo atrás, carregando uma sacola com livros. Roberto. Que coincidência. Coincidência nada, vocês que estão em todo lugar. Ele riu. Ela contou que havia sido convidada para dar uma palestra na escola sobre prevenção de acidentes domésticos. Inspirada no próprio caso, criará um pequeno projeto chamado Minuto de Atenção, ensinando famílias a identificar riscos em casa e agir rapidamente em emergências. Tudo isso começou por sua causa, disse ela. Por minha causa, não. Por causa da sorte de vocês e da coragem da Isa. A sorte foi você ter parado. A coragem foi a sua. Os dois riram. A menina abraçou a perna de Roberto e sussurrou. Agora a mamãe não cozinha mais sem abrir a janela. Ele se abaixou e respondeu. E isso é ótimo, pequena. Segurança em primeiro lugar. Nos meses seguintes, o nome de Roberto passou a ser lembrado em campanhas locais sobre valorização de profissionais de entrega. Uma rede de restaurantes chegou a criar um selo simbólico chamado Entrega do Bem, destacando atitudes humanas e solidárias dentro da categoria. Certa noite, enquanto organizava a mochila antes de sair para mais uma jornada, Amanda observou o marido e comentou. Engraçado, né? Antes você dizia que as entregas eram só um jeito de pagar as contas. Agora, parece que tem um propósito. Ele sorriu. Talvez tenha. Cada casa é uma história. E a gente nunca sabe qual delas vai precisar da gente. A mulher o abraçou e respondeu. O que você fez por aquela família foi bonito, Rob. Mas o que mais admiro é que você continua o mesmo. É que a gente não precisa mudar para fazer diferença. Só precisa estar no lugar certo, e fazer a coisa certa. Do lado de fora, o céu estava limpo. A lua refletia nos telhados molhados da cidade. Roberto colocou o capacete, ligou a moto e partiu para mais uma noite de trabalho. As luzes de Curitiba se estendiam à frente, como um mapa de possibilidades. Enquanto acelerava, pensou nas palavras de Carla, nas palmas do público, e no sorriso da menina. Às vezes, os heróis não usam capas, usam mochilas de entrega e jaquetas gastas. O tempo passou, mas a história do entregador que bateu na porta errada continuou ecoando pelas ruas de Curitiba. Nas semanas seguintes ao resgate, a vida da família de Carla voltou lentamente ao normal. Ainda havia o trauma do acidente, as consultas médicas e os pesadelos ocasionais, mas o medo que antes dominava a casa deu lugar à gratidão. Carla e Isabela se mudaram para outro bairro, Água Verde, onde começaram uma nova fase. A casa antiga ficou marcada pelo acidente, e Carla nunca mais teve coragem de voltar lá. Certo dia, ela decidiu escrever uma carta para Roberto. O papel era simples, com linhas tortas e escrita firme. Dentro, ela agradecia não apenas pela ajuda física, mas pela lembrança de que, mesmo em uma cidade grande e fria, ainda existiam pessoas dispostas a olhar para o outro. A carta terminava assim. Você salvou minha vida e a da minha filha, mas também me devolveu algo que eu tinha perdido há muito tempo, a fé nas pessoas. Roberto guardou aquela carta dobrada dentro da carteira. Às vezes, quando as noites de trabalho se tornavam longas e solitárias, ele a relia em silêncio. Aquelas palavras o lembravam de que cada trajeto, cada campainha e cada entrega tinham um significado que ultrapassava o valor de um pedido. 2 meses depois, ele recebeu outro convite, dessa vez, de uma escola estadual da região. Os alunos haviam assistido à matéria sobre o caso e queriam conhecê-lo pessoalmente. Roberto ficou surpreso ao perceber que, para aquelas crianças, ele era uma espécie de exemplo de coragem. Na sala de aula, entre cartazes coloridos e olhares curiosos, uma menina levantou a mão e perguntou: Moço, o senhor não teve medo de entrar na casa? Ele pensou por um instante. Tive sim. Todo mundo sente medo. Mas o medo não serve para fazer a gente correr. Serve para fazer a gente pensar rápido e fazer o que é certo. As crianças o aplaudiram. Algumas correram para abraçá-lo, e uma delas entregou um desenho com o título, O Herói da Entrega. No papel, um homem com mochila nas costas segurava a mão de uma menina. Roberto não conseguiu conter as lágrimas. Naquele momento, percebeu que a vida lhe dera algo que o dinheiro jamais poderia comprar, significado. Enquanto isso, Carla transformava o trauma em propósito. Com o apoio de uma ONG local, fundou um pequeno projeto comunitário chamado Respiro Seguro,
voltado para ensinar famílias de baixa renda sobre segurança doméstica, primeiros socorros e manutenção de equipamentos a gás. Isabela, agora com 9 anos, acompanhava a mãe nas visitas. As duas contavam a história como um exemplo de atenção e prevenção. Tudo pode mudar por causa de uma porta, um vizinho, ou até um entregador. Dizia Carla em cada palestra. Em uma entrevista de rádio, perguntaram a ela se acreditava em destino. Carla sorriu antes de responder. Não sei se foi o destino, ou se foi só a vida mostrando que ainda existem pessoas boas. Mas eu acredito que, se cada um fizesse uma pequena boa ação por dia, o mundo já seria outro. Para Roberto, a rotina voltou ao que era antes, mas ele já não via as entregas como um trabalho comum. Cada cliente, cada sorriso, cada obrigado soava diferente. Ele aprendeu a desacelerar, a observar mais, a ouvir os sons ao redor. Às vezes, nas noites silenciosas de domingo, enquanto esperava o próximo pedido, lembrava do som abafado que ouvirá naquela casa, e de como uma simples batida em uma porta podia mudar tantas vidas. E, quando alguém perguntava se ele acreditava em milagres, ele respondia: acredito, sim. Mas não como algo mágico. Milagre é quando alguém se importa no momento certo. Em 2022, o caso foi oficialmente reconhecido pela Guarda Municipal de Curitiba, que concedeu a Roberto um certificado de ato de bravura civil. A cerimônia foi simples, mas significativa. Na parede da casa modesta onde vivia com a esposa e o filho, o diploma foi pendurado ao lado de uma foto antiga da família e do pequeno bilhete que dizia: obrigado por bater na porta errada. As coincidências da vida transformaram um erro de endereço em uma história de empatia. O homem que só queria terminar seu expediente acabou lembrando a todos que o heroísmo nem sempre está nas grandes ações, mas nos gestos pequenos, nas decisões rápidas e nas atitudes humanas que fazemos quando achamos que ninguém está vendo. A cada entrega, Roberto seguia com o mesmo capacete riscado e o mesmo olhar sereno. Porque, para ele, o verdadeiro pagamento não vinha em dinheiro, vinha nas histórias que cruzavam o seu caminho. E assim, o caso do entregador que bateu na porta errada e salvou uma família inteira entrou para os arquivos da cidade, e também para os nossos. Mais uma lembrança de que o bem pode estar escondido nos lugares mais inesperados, e que a coragem, às vezes, veste uniforme de trabalho e carrega uma mochila nas costas. Este foi mais um episódio de Casos Arquivados. Histórias reais, misteriosas ou emocionantes, que revelam como decisões simples podem mudar vidas inteiras. Se você acredita que ainda existem pessoas boas e quer continuar conhecendo histórias que o mundo quase esqueceu, inscreva-se no canal, ative as notificações, e deixe o seu like para que mais pessoas descubram que o bem, quando acontece, também merece ser contado. Casos arquivados, porque algumas histórias não podem ser esquecidas.